Eu quero fazer uma saudação muito especial a todos os que nos visitam, todos os nossos convidados nessa noite. Que bom ter você, fique à vontade para adorar a Deus, fique à vontade para fazer as suas orações. E o meu desejo, o desejo de todos nós é que Deus nos fale, Deus nos ensine, Deus cuide de nós, e que ao sairmos daqui nós possamos levar algo de Deus nos nossos corações, para as nossas vidas. Agora é o momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos fazer isso juntos. E nos últimos domingos eu tenho me dedicado a pregar uma série sobre o Espírito Santo. Nós começamos ali falando, logo no início do livro de Atos, quando o texto falava da promessa do Espírito Santo, depois a descida do Espírito Santo, depois a interpretação de Pedro sobre a descida do Espírito Santo. Depois nós falamos sobre enchimento do Espírito Santo, e hoje e no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos meditar sobre fruto do Espírito. O texto está para ser projetado, nós vamos nos basear em 2 versículos da palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Esse texto nos diz assim, queridos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, o Senhor é o Deus da nossa vida, e nós estamos agora, Deus, com a Tua palavra aberta. Nós acabamos de ler um pequeno trecho dela, mas ela é poderosa, ela é transformadora, ela é eficaz, ela atinge as nossas vidas, e o que nós pedimos agora, Deus, é que o Senhor faça calar qualquer outra voz, para que somente a Tua voz, ó Senhor, seja discernida, seja ouvida, seja reconhecida, seja atendida, seja obedecida. Deus, que os nossos corações se abram, os nossos ouvidos se abram para receber a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu posso dizer que o tema fruto do Espírito, nessa jornada sobre o Espírito Santo, talvez seja um dos que causam menos interesse, menos perguntas, talvez seja... Tem outros temas relacionados ao Espírito Santo que ocupem muito mais a mente e gerem mais debates e perguntas. Então, são poucas as vezes que alguém me para e fala assim: pastor, eu quero conversar sobre fruto do Espírito, eu tenho uma dúvida sobre fruto do Espírito. Normalmente, as dúvidas a respeito do Espírito Santo vão em outra direção. Vão no sentido de profecia, revelação, dons de línguas, dons de um modo geral, e esses são assuntos que normalmente vêm mais naturalmente, são trazidos mais naturalmente. Mas nós não podemos negligenciar esse tema do fruto do Espírito. Tem algumas coisas que eu acredito que nos atrapalham quando a gente trata desse tema, que nos fazem negligenciar um pouco. Primeiro, que muitas vezes nós nos preocupamos na vida cristã com aspectos externos, mais do que com questões interiores. Fruto do Espírito vai falar muito de questões interiores, questões do profundo da nossa alma. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados com performance, de como aparecer bem na foto, na imagem. Então, o fruto do Espírito não contempla muito isso, porque trata de questões interiores. Muitas vezes também, nós não vamos muito profundo nessa questão do fruto do Espírito, porque muitas vezes nós temos entre os cristãos, como eu vou dizer, não haver muita diferença entre cristãos e não cristãos naquilo que vem
sendo trazido. Você tem não cristãos que são amorosos, que são bondosos, que são fiéis. Então, muitas vezes, os cristãos temem um pouco entrar nisso, porque olham a vida de não cristãos e dizem, ele não é cristão, mas ele tem tantas coisas aqui, então como é que fica isso tudo? Eu penso que esses dois motivos, existem outros, mas eu quis destacar esses dois, muitas vezes eles geram um certo obstáculo, uma certa resistência para os cristãos buscarem olhar mais detidamente sobre o fruto do Espírito, e é o que nós vamos fazer hoje. Primeira coisa que eu quero dizer é que, ainda que haja na vida de não cristãos características desse fruto, o fruto do Espírito não é obra da própria pessoa. É algo que o Espírito faz na vida da pessoa. Você pode dizer assim, todos têm condição de amar. Cristãos, não cristãos, todas as pessoas têm condição de amar. E é verdade. Mas o tipo de amor que o Espírito Santo quer que o cristão produza, não é o amor que todos podem amar. É o amor que Jesus amou. O tipo de bondade que o Espírito quer que nós venhamos a dar fruto, não é o fruto de bondade que todos podem dar. É aquele que Jesus deu. E assim por diante. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, é parecido com falar de dons e talentos. Tem tantos talentos, sobre tantas pessoas, todos têm talentos para tantas coisas, mas quando a gente fala de dons espirituais, nós estamos falando de algo que Deus faz na vida de alguém, ainda que o talento também tenha sido dado por Deus. E quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente fala de uma operação do Espírito Santo na vida de um cristão, em que ele gera um fruto que ele não tinha isso naturalmente, ele nunca teria daquela forma, ele não alcançaria aquilo por sua própria força, por seu próprio desejo, por sua própria vontade, mas o Espírito Santo trabalha no interior dele, na consciência dele, no íntimo dele, na alma dele, e ele vai sendo transformado e ele começa a produzir frutos que são parecidos, que vão na direção, são semelhantes àquilo que Jesus, os frutos que Jesus deu, aquilo que Jesus fazia. Dito isso, eu quero entrar então na nossa relação. Amor é a primeira característica desse fruto. Imagine um fruto que tem vários gomos. O primeiro gomo é o amor. E amor é uma palavra, eu diria, com muitos significados. Principalmente em língua portuguesa, você diz, eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, eu amo o Flamengo, eu amo a igreja, eu estou usando uma única palavra para designar amores diferentes. Então eu quero partir de um lugar. Que amor é esse que a gente está falando aqui? É um desejo intenso de agradar a Deus, de fazer o bem às pessoas. É algo que acontece dentro da pessoa, um desejo intenso de agradar a Deus, de servir e amar as pessoas e de buscar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quando eu falo de amor, eu estou falando disso. Eu estou falando de um terreno onde todas as outras virtudes que você puder imaginar, qual que é o terreno que ela é cultivada? É no terreno amor. Todas as outras. Não à toa é o que abre a série. Não à toa é o primeiro. O amor é a característica pela qual os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, a família espiritual que nasce a partir de Jesus, seria reconhecida. O amor é a característica principal de uma igreja.
Irmãos, eu não estou falando da instituição, do CNPJ. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando do estatuto, da diretoria, nada disso. Eu estou falando de que pessoas que formariam uma comunidade de fé, elas seriam reconhecidas por uma característica. Qual é? Amor. Essas pessoas, porque o amor de Deus foi derramado sobre a vida delas, elas têm agora um amor dentro delas, com elas, para ser multiplicado na vida de pessoas. E isso confronta tremendamente as nossas vidas. Porque nós olhamos ao redor e nós falamos, mas será que está assim mesmo? Mas será que tem esse amor todo mesmo? Mas será que não está meio esquisito? Será que é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo. Se nós temos tido dificuldade de manifestar o amor como ele deve ser colocado, servido, são por causa das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, mas o amor de Deus é derramado sobre a vida da igreja, de todos nós, abundantemente, para que ele possa ser multiplicado na vida das pessoas. Não é porque Deus não nos amou, não é porque Deus não nos tem dado do amor dele para que nós amemos as pessoas. A grande pergunta é, o que nós temos feito com o amor de Deus que está sendo derramado abundantemente sobre as nossas vidas? O que o Espírito quer é trabalhar em mim, em você, trabalhar na vida dos discípulos de Jesus, para que esse amor se manifeste, para que ele tome forma. Aí as formas são variadas. Tem a ver com o seu dom, tem a ver com a sua paixão, tem a ver com a sua história, com o seu momento de vida, com as suas oportunidades, com as suas circunstâncias. Mas o que Deus quer é que esse amor dele nas nossas vidas, ele se manifeste, ele tome forma, ele seja multiplicado. Eu separei alguns versículos para que nós pudéssemos seguir numa direção. Veja bem, o amor de Deus é o amor de Deus, não o meu, não o seu, o de Deus. Ele é a fonte de todo bem-estar humano, de tudo de bom que acontece com a gente. Eu me lembro, há algum tempo, alguém me perguntou assim, pastor, uma pessoa, ela foi e ela se colocou, ela fez um pedido, mas não era para Deus, não era para Jesus, ela fez um pedido para algo que ela cria. Quem que deu isso para ela? E ela conquistou, ela recebeu. Quem deu? Aí eu devolvi com uma pergunta. Falei, qual é a mão que você acha que abençoa as pessoas? Quais são as mãos que derramam bênção sobre a vida das pessoas? Você acha que tem alguma outra mão que não seja a de Deus, que está estendida para abençoar? Ele pensou, falou assim, não tem. É isso. Deus nos ama tremendamente, irmãos. Muitas vezes nós nem fazemos pedidos, porque muitas vezes nós nem temos coragem de pedir alguma coisa. Ou tantas pessoas nesse mundo nem conhecem o Filho dele como Salvador do mundo, como Senhor, e fazem pedidos segundo aquilo que elas conhecem, a cultura delas, a formação religiosa que elas têm, e elas recebem, mas elas recebem de uma única mão, que é a mão bendita e generosa daquele que é Senhor de todas as coisas. São essas mãos que abençoam continuamente as nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos ama. E o amor dele é provado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, com tanta profundidade, o que Ele fez? Ele deu o Filho dele. Ele entregou Jesus. Porque Ele amou. Quando Jesus está dizendo aos discípulos, fazendo uma síntese de todo o Antigo Testamento,
Todas as leis do Antigo Testamento, Jesus resume em duas. Vocês sabem quais são. A primeira, digam para mim. Não, gente. Nós temos convidados nessa noite, a gente tem visita. Quando vem visita, a gente tem que se comportar direitinho. Se não é assim que você fala na sua casa, você não faz isso, você não faz aquilo, vai chegar um pessoal aí, você não bagunça não e tudo. Então, tem visita. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro... Vamos fingir que nada aconteceu. Aí Jesus faz uma síntese de todas aquelas leis do Antigo Testamento. E ele resume em duas. Duas leis. A primeira. Olha como é que vocês são bonitinhos, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Com duas leis ou princípios, Jesus resumiu todo o Antigo Testamento. E nelas estão envolvidas a palavra-chave: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. E amar ao Senhor. E amar as pessoas, como servir as pessoas, ajudar as pessoas, como eu me ajudo, como eu gostaria que fizessem por mim. Quero avançar. Olha que alerta que a palavra de Deus nos dá sobre essa temática do amor. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 20, ainda dentro da temática do amor, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus, odiando uma pessoa, odiando o seu irmão, ele é mentiroso. Quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui ele faz de novo, ele está reproduzindo com outras palavras o que Jesus ensinou. Não tem essa história de que eu amo a Deus, mas eu estou brigado com todo mundo. Não tem essa história de que eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu não perdoo. Não tem essa história de que eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu não peço perdão. Não tem essa história. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? É aquele que vem depois de você na fila do pão, né? O próximo é no Rio, aqui não tem próximo. Ninguém chama o outro aqui de próximo. No Rio que é assim, quem é o próximo? Próximo é... Mas sei lá no Brasil, aqui não tem. Aqui é como? Quem está na vez? É quem está na vez aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O seu próximo é aquele de quem você se aproxima para amar e servir. Esse é o seu próximo. O texto avança para a segunda característica do fruto. E a segunda característica é alegria. Alegria, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. E o sujeito que está escrevendo isso está preso numa prisão romana. Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, em circunstâncias tão difíceis da nossa vida, da nossa família, nós não teremos tantos motivos de alegria, senão no Senhor. Mas no Senhor, em todo tempo e em qualquer circunstância, nós poderemos nos alegrar. Ele nos deu o seu Filho, irmãos. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos fez filhos, Ele nos adotou em Cristo Jesus.
Ele nos levou para sua casa, Ele nos levou para sua mesa, Ele nos levou para a intimidade com Ele, Ele tem planos de vida eterna para todos nós, Ele nos amou, e isso deve gerar em nós uma alegria acima das circunstâncias. Por quê? Porque nós, como a Laura orou, nós estamos nos braços do Pai, do Paizinho, do Abba, do Paizinho querido. As circunstâncias passam. Mudam, passam. Todas elas, as melhores, que a gente queria que passasse era nunca, elas passam. As mais duras, que a gente parece que isso não vai passar, passa também. Mas acima de todas as circunstâncias, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que deu o seu Filho, um Deus que prometeu estar conosco todos os dias e Ele tem cumprido essa promessa a cada manhã. E Ele é o motivo da nossa alegria. Lucas 10, versículo 20, Jesus ensina os discípulos, uma mensagem muito direta, e ela tem tudo a ver com o que a gente está refletindo hoje. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Alegrai-vos, e ele vai dizer o motivo pelo qual os discípulos deveriam se alegrar. Alegrai-vos porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Alegrai-vos porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Queridos, a verdadeira alegria, ela não é, essa alegria que o Espírito produz em nós, ela não é fruto das alegrias naturais que todos nós temos. Então você queria uma coisa, você conquistou, que bom, que maravilha, glória a Deus, você está alegre porque houve uma conquista. Você chegou em casa e você gosta muito do seu bichinho de estimação. Tem uns que tem uns bichinhos de estimação assim, tem outros que tem uns bichos de estimação assim, né? Tem gente que gosta. E chega em casa, tem aquele bezerro lá. E aí, ele te sente que você está chegando de longe. Ele ouve o barulho do carro. E ele endoida, ele enlouquece. Mas isso tem 20 minutos que você acabou de sair. Você só foi, comprou o pão e voltou. E aquilo é uma alegria para ele e para você. Não é essa a alegria do fruto do Espírito. E eu poderia ficar citando aqui, ó, todas essas alegrias são boas, são bíblicas, são corretas, e Deus, que bom que Deus nos dá. Que bom, isso é parte da graça de Deus, quanta coisa boa tem. Mas não é essa. A alegria do fruto do Espírito. A alegria que o fruto do Espírito quer derramar sobre a nossa vida, quer que a gente desfrute dessa alegria, é aquela porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas conjuntamente elas cooperam, e a gente sabe disso, e a gente se alegra nisso. E a gente se alegra de ver Deus agindo na nossa vida ou na vida das pessoas. Essa é a alegria do fruto do Espírito. A gente se alegra com a conquista do outro, não com a nossa. Com a nossa a gente sempre se alegra mesmo, porque ela é nossa, é da nossa família, é de alguém que a gente ama. Mas não, é aquela que você se alegra porque o irmão conseguiu, porque a irmã conseguiu, porque aquela família conseguiu, porque eles viveram um momento difícil pra caramba, mas agora as coisas estão bem lá na casa dele. Talvez na sua nem esteja tão bem. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas você se alegra porque Deus coloca essa alegria dentro do seu coração. João capítulo 15, versículo 11 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós. Jesus está dizendo aos discípulos: e a vossa alegria seja completa. Não é apenas ter momentos de alegria com Deus.
O projeto de Deus não é que a gente tenha um momento de alegria com Ele essa semana, e ano que vem a gente tem um outro momento de alegria com Ele, e daqui a não sei quanto tempo a gente tem outro momento. Não é isso. É que Deus quer que a gente se alegre nele todos os dias, que a gente se alegre nele sempre, que a gente olhe para ele e diga: oh Deus bom, oh Deus maravilhoso, oh Deus amoroso, eu sou quem eu sou, mas o Senhor escolheu me amar, o Senhor me conhecendo do jeito que o Senhor me conhece, ninguém me conhece igual o Senhor conhece, mas o Senhor escolheu me perdoar, eu já caminhei por caminhos tortuosos, a minha inclinação é para o mal, eu penso em coisas que não gostaria de pensar, eu faço coisas ainda que não gostaria de fazer, e o Senhor conhece tudo isso, e o Senhor escolheu me amar, o Senhor escolheu me perdoar. E essa é a maior alegria que eu tenho na minha vida. É que o Senhor me chamou pelo meu nome. Tem alguns ladrões da alegria. Você precisa ter cuidado com eles. Tinha uma peça, irmãos. Eu já falei para vocês que a minha carreira de peça em igreja, ela é incrível, né, irmãos? Muitas participações. Eu já fui Jesus, irmãos. Foi o ápice da minha carreira. Jesus. Eu fui envelhecendo, engordando, depois eu fui Herodes. Você vê que fase é essa, né? O sujeito cai de Jesus para Herodes. E eu fui Herodes por unanimidade nessa igreja, irmãos. Eu precisava de um Herodes. Aí eu falei: como é que é o Herodes? O Herodes é assim, meio carrancudo e tal, assim. Quem que vocês acham? Unanimidade. Pastor Carlos. E eles foram lá e me fizeram de Herodes, irmãos. O que você não faz por amor à igreja, né? Tem lá a foto eu de Herodes. Mas a minha melhor participação, irmãos, sem dúvida nenhuma, foi quando nós fazíamos a peça infantil Ladrão da Alegria. Ladrão da alegria, ele roubava a alegria de todas as criancinhas. Tudo que ele é pior que o pica-pau, tudo que as crianças se alegravam, o ladrão da alegria vinha e roubava. Ele roubava a bola, ele roubava a boneca, tudo que a criança poderia pensar em se alegrar, ele vinha e roubava. E existem muitos ladrões da alegria na nossa vida, assim como naquela peça. Eu vou citar alguns para servir de alerta. O primeiro e o maior deles: pecado. Pecado. E se você não é do ambiente religioso, se você não está acostumado com esse ambiente de igreja, com essas terminologias, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, ou pensamos, ou sentimos, que Deus não se agrada. É aquilo que nos separa de Deus. Deus queria que a gente fosse nessa direção e a gente vai para uma outra direção. Isso é pecado. Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós tomamos outro rumo e deixamos o propósito de Deus de lado. É pecado. Então o pecado tem muitas formas de pecar, mas ele tem sempre essa característica. É alguma coisa que Deus não se agrada, mas nós nos agradamos e a gente abraça, e a gente acalenta, e a gente vive naquela direção. Isso é pecado. O maior ladrão de alegria da vida de uma pessoa é o pecado. Porque o pecado, ele tem pelo menos duas características que são parecidas com a do açúcar. Depois do almoço, domingo, depois do almoço, domingo, qual é a crise da pessoa? É a crise da sobremesa, é a crise do chocolatinho, é a crise... Eu fiquei impressionado na casa do Rodrigo, irmãos, muito bem impressionado. Um homem de um domínio próprio, irmãos, acima de toda prova. Ele tem um negócio que eu não conseguiria ter na minha casa. Ele tem uma... Como é que é o nome? Tem um nome. Fala para mim, Rodrigo, me ajuda aí. Bombone, exatamente. E aí, os bombonzinhos estão lá, entra semana, sai semana, o bombonzinho está lá, irmãos. Você pensa isso na casa de uma pessoa como eu, assim. Aquilo ia viver vazio, irmãos. Mas o mais incrível é que tinha uns lá, eu fiquei de olho, né, assim, outros que estavam, eu não vou citar nomes, quando viram que eu quebrei o gelo e levantei a tampa para ver o que tinha dentro e tal, já se animaram e tal, foi uma festa, fica todo mundo de bom humor na hora. Aí o Rodrigo, não contente de mostrar toda a exuberância do seu domínio próprio, ele falou: não, pastor, mas tem mais aqui. Ele pegou um saco, irmãos, de bombom, e abriu, e aí derramou assim, nem cabia tanto bombom assim.
Eu falei, rapaz, mas como é que é isso aí? Como é que faz para ter um domínio próprio desse? Tem irmãos agora doidos para visitar o Rodrigo. Você vai receber agora mensagens e mais mensagens. Depois que as pessoas sobem que tem um lugar que tem chocolate, elas vão atrás. Vão pedir para trazer, você vai ver. A sua vida agora vai mudar aqui. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. A recompensa do açúcar é imediata. Bateu ali, filho. A recompensa é na hora. E a consequência, nenhum de nós gostaria de ter. E eu não estou falando só de questão estética, não, irmãos. Porque graças a Deus, né, todo o meu esforço, manter esse shape, não é. Mas eu estou falando de todas as terríveis consequências que o açúcar pode provocar, e todo o desequilíbrio, toda a inflamação, e eu quero chamar o irmão Oda, não. Tudo que ele pode causar, e a gente sabe de tudo, e cada vez que o sujeito vai ao médico, cada vez que ele vai a um educador físico, o sujeito fala e tal, tudo que a gente já sabe e tal, mas por que a gente vai? Porque depois do almoço, irmãos, quando vem aquele açuquinha, a recompensa é imediata. Eu estou falando isso, e eu poderia citar vários outros exemplos. Semana passada eu falei do álcool, porque o texto indicava isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, o pecado é assim na vida da gente. Se o pecado fosse chá de carqueja, irmãos, alguém que já tomou um chá de carqueja na vida? Rapaz, os novos nunca tomaram chá de carqueja. Chá de carqueja é mais uma coisa que entrega a idade da pessoa, gente. Não tem nenhum novo que tomou um chá de carqueja nessa vida. Tem? Ah, Lorena tomou. Lorena é a única jovem que tomou um chá de carqueja na vida. Irmãos, o tal do chá de carqueja é terrível. O boldo é doce perto do chá de carqueja, irmãos. O boldo é sobremesa perto de um chá de carqueja. Queridos, o pecado seduz, engana, porque a recompensa é imediata, mas as consequências são terríveis. Quais são as consequências? Nos separam de Deus, gera culpa, distanciamento de Deus, frieza espiritual. Você já não quer mais orar, você já não quer mais ler a palavra, você já não quer mais as coisas de Deus, porque Deus agora se tornou uma ameaça para você. Você está doido para não topar com Deus, porque na condição de pecado, Deus é uma ameaça. Lembra da história de Adão? Lembra do primeiro pecado? Da intimidade plena para a tentativa de fugir de Deus. O que tem entre um momento e outro? Pecado. Você vai falar, pastor, mas não tem quem não peque. É verdade, a começar da minha vida. Mas eu não estou falando do pecado eventual, que você se arrepende dele. Eu estou falando de você alimentar pecado na sua vida. Eu estou falando dos pecados de estimação. Eu estou falando dos pecados que nós dizemos assim, não, mas isso não é tão assim. Eu estou falando que é exatamente isso. Que dão recompensa imediata, que podem nos matar. Esse é o principal ladrão da alegria. Segundo, colocar a sua confiança na pessoa errada. Muitas pessoas têm perdido a alegria com Deus, da vida com Deus, porque elas colocaram a confiança dela em alguém que não era o próprio Deus. E esse é o maior erro que alguém pode cometer nesse processo. Porque ela confiou cegamente no pastor, no líder, não sei quem quer que seja. E que possivelmente era bom. Mas eu nem quero entrar nisso. Eu estou dizendo que ninguém é digno. Só um que é digno. Um único, que você se prostra diante dele, você dedica a sua vida a ele, você entrega a sua vida a ele, e ele é o digno, o suficiente, o nome dele é Jesus Cristo. Todas as pessoas que entregam as suas vidas, os seus sonhos, os seus projetos, as suas fraquezas, os seus medos, para ele, na cruz dele, nunca foram decepcionados.
Agora, quando a gente fica confiando na igreja, no pastor, no não sei quem, a média que você vai fazer com alguém porque ele é forte lá no seu local de trabalho, porque você quer alguma coisa, e por aí vai. Você está confiando em quem mesmo para prover na sua vida, na sua casa, na sua família? Quem que é o seu provedor mesmo? Você se prostra diante de quem? Porque isso é uma forma de se prostrar. Não é no ambiente religioso. Não, não é. É lá na empresa. Você está se prostrando diante de um homem. Você está confiando o seu futuro, a sua vida a homens. Você está arrumando um jeito terrível para se decepcionar. Se Deus não tiver muita misericórdia da sua vida, mas muita misericórdia da sua vida, esse caminho é um caminho de morte. Porque o único digno da entrega da sua vida é Jesus Cristo. Eu poderia dizer muitas outras coisas, mas eu quero avançar. E há um texto de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9, que eu não posso não ler. Preste atenção. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível. E cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmãos, tem algumas coisas que me dão muita alegria, assim, de transformações que eu ajudei a construir aqui na igreja. Uma delas é não ser eu a única pessoa a batizar. E é incrível como que pessoas que vêm chegam aqui para a igreja, vindo de outros lugares, de outras cidades, outros estados, em que tinham essa cultura lá, eles ficam tão impactados com aquilo que acontece dentro daquela água. Não foi uma, nem duas, nem três, não, várias pessoas. Várias pessoas. O que é isso, pastor? Porque quando um pai batiza um filho, quando uma mãe batiza um filho, uma filha, quando um batiza um irmão, quando aquela família está junto ali, irmãos, é a história deles ali. E é um dos momentos mais marcantes e mais alegres que essa família vai viver. E naquela hora ali, irmãos, não é que eles não têm mais os problemas que eles tinham. Os problemas estão todos no mesmo lugar. Mas isso aqui se torna verdade dentro daquela família. A alegria da salvação acima de tudo, tudo. Muitos foram esses momentos que nós vivemos aqui, irmãos. Muitas famílias viveram isso. Irmãos, eu me lembro o batismo do Adriano. Eu acho que nem o Araçari também não está hoje aqui. Era Araçari, Adriano, Otávio e Heitor. Não era Patrícia? Eram esses, não errei. Todos dentro da piscina, irmãos. A escadinha da família. As gerações ali, ministrando uma vida da outra. A celebração pela salvação de pessoas que nós amamos. É esse tipo de alegria que Deus quer que nós vivamos continuamente com Ele. Terceiro, paz. Que paz é essa? Essa é aquela serenidade de coração. Aquela serenidade de alma, de quem foi justificado, de quem pode chegar diante do inimigo que está acusando e dizer: ei, cala tua boca. Cala tua boca, eu tenho um Senhor e é a Ele que eu presto contas, não é você. É diante dele que eu me dobro para pedir perdão. É diante dele que eu confesso os meus erros. Ele é o meu Senhor. Ele cuida de mim.
Ele tem perdão para a minha vida. Irmãos, quando nós vivemos isso, como Deus quer que nós vivamos, quando nós vivemos essa relação com Deus, essa serenidade de saber que nós somos dele e ele é nosso, a serenidade de saber que nele nós temos perdão, nós nos livramos de muitos males da nossa alma pelo simples fato de nos prostrarmos diante dele, confessarmos os nossos pecados e recebermos dele o perdão. Porque, irmãos, tem poucas coisas que dão mais paz para a vida de uma pessoa do que quando ela se fecha no quarto, ou é lá no chuveiro, quando ela abriu o chuveiro e ela foi orar, porque ela está sozinha ali, e ela vai falando com Deus, ou é na caminhada que ela foi fazer, e ela está ali sozinha, mas ela está falando com Deus, e o inimigo estava lá acusando, é você que é o cristão? Você que é cristã, né? Tu vai à igreja, né? Tu está no louvor agora, bonitona, com essa vida, e parece que não tem saída, e a gente começa agora a entrar, nós nos sentimos oprimidos, e o que resolve, irmãos? Resolve quando o cachorrinho chega fazendo festa para você, você chega e ele faz a festinha? Não resolve. Ver o filme, a série, não resolve. Comprar, encher o guarda-roupa de coisas novas também não resolve. Então o que resolve? Resolve se dobrar diante do Pai, confessar o erro e receber dele o perdão. Essa é a paz. Essa é a paz que o Espírito quer produzir na sua vida. Dentro de você, ninguém, nem o diabo, nem ninguém pode tirar essa paz do seu coração. Sabe o que as pessoas que têm essa paz fazem? Elas promovem paz. Quem não tem? Ninguém dá o que não tem, irmãos. Já viu alguém dar o que não tem? A pessoa que não está em paz, ela tira a paz dos outros. Ela não tem paz para dar, ela vai tentar tirar de alguém. Muitos relacionamentos poderiam ser muito melhores pelo simples fato das pessoas se voltarem para Deus e receberem dele a paz. Porque não adianta você querer tirar essa paz do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu colaborador, ele não tem para te dar. E Deus tem em abundância. E Deus não nega a ninguém. Se coloca diante dele. Aqueles que andam em paz, eles promovem a paz. Isso é muito nítido, irmãos. É muito nítido. Você vê que as pessoas que caminham com Deus, têm problemas, têm lutas, mas aonde elas chegam, elas são bênçãos, elas constroem, elas ajudam, elas somam. Por quê? Porque elas estão em paz. Quarta característica. Amor, alegria, paz e agora paciência. Ou longanimidade, algumas versões trazem longanimidade. O que é isso? É uma super tolerância, é uma capacidade que o Espírito Santo te dá de suportar provocações, ofensas, injúrias. Algumas pessoas dizem para mim, pastor, eu parei de pedir um negócio de paciência aí. Parei de orar por isso. Porque quanto mais eu orava por isso, eu estava preocupado que eu estava meio sem paciência. Mas agora eu nem estou preocupado mais, porque eu estava orando para Deus me dar paciência. O que estava acontecendo na minha vida? Estava me dando um monte de provação. Não pare de pedir a Deus paciência, longanimidade para a sua vida, não. Quero tentar te mostrar uma coisa. Todas essas características aqui, elas se encontram de forma perfeita na vida de uma pessoa. Quem é? Jesus. Em Jesus você vai encontrar todas essas características de forma perfeita.
Agora você pensa, você com essa impaciência sua, se você tivesse domínio sobre todas as coisas. Pensa um pouquinho como é que não seria. Você tem todo o poder, você pode fazer o que quiser com qualquer um. Sabe aquele chefe chato que você tem? O que você faria com ele? Sabe aquele vizinho terrível, o cunhado que está vindo, o cunhado está para chegar, mala. E por aí vai, a relação é infinita. O que você faria? Jesus podia fazer o que quisesse com todo mundo. Com os fariseus, com Pilatos, com Herodes, com soldados, com quem bateu, com quem cuspiu, com quem humilhou, com quem cravou a lança no lado dele, com quem bateu o cravo, com quem empurrou a coroa. E ele estava diante da mãe dele, dos amigos dele. Longanimidade, paciência. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não desista de pedir paciência para a sua vida, porque Deus quer te fazer mais parecido com Jesus Cristo. Porque se o Senhor Jesus não fosse paciente, longânimo, nenhum de nós poderia ser salvo. Esse é o motivo da nossa paciência. É que Ele tem para conosco. E Ele nos dá para termos com as outras pessoas. Amém, irmãos? Ele nos dá. Ele nos entrega. Eu sei que você não tem, mas eu tenho. Toma. Aquele cara difícil que está te esperando na escola, no trabalho, na faculdade, amanhã, você vai passar a semana inteira, você já está fazendo até o sinal da cruz antes de chegar. É com ele que tu vai agora derramar essa paciência que o Senhor Jesus vai te dar abundantemente. Sabe qual que é o resultado disso? Primeiro, glorificação do nome de Jesus, porque você sabe que não tem, e você passa a agir daquela forma, e você se surpreende com a sua reação. Você diz, rapaz, mas sou eu mesmo? O que mudou? O que mudou é que você se prostrou diante de Jesus e você pediu para Ele. E Ele te deu. Segundo, testemunho. Testemunho impactante. Hoje se celebra muito essa coisa assim, nossa, fulano só fala verdades, e como se isso fosse uma coisa, mas nada é mais impactante do que a paciência, irmãos. Capacidade de suportar. Testemunho de Jesus. Por que ele está fazendo? Ele está fazendo porque ele é de Jesus. Mas por que você está assim? Você não é assim? Não, não sou não. Mas Jesus está comigo. É por causa dele. Quero ir caminhar para o final, irmãos. Não haveria salvação para nenhum de nós se o nosso Deus não fosse longânimo, paciente e perdoador. Quero concluir dizendo o seguinte. Como desenvolver isso? Eu vou falar mais sobre na semana que vem, mas nem todos estarão na semana que vem. Eu quero tentar, pelo menos, lançar luz sobre isso. Primeiro, não há como caminhar nessa direção sem Jesus. O Espírito sempre aponta para Jesus, irmãos. Suas contas estão acertadas com Jesus hoje? Você tem paz com Jesus hoje? Você sabe que Jesus te amou muito antes de você conhecê-lo, de você amá-lo. Suas contas estão acertadas com Ele? Esse é o começo de tudo. Porque se não tiver, eu tenho uma baita notícia para te dar. Tudo está preparado para que você esteja em paz com o Senhor. Tudo. Ele fez tudo que precisava ser feito
para que você, nessa noite, possa se colocar diante dele e dizer assim: tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que eu não estou com as contas acertadas contigo. Você pode fazer isso no seu íntimo. Você não precisa vir aqui à frente, você não precisa dizer isso ao mundo. Você pode fazer com a sinceridade do seu coração agora e dizer: eu preciso de ti. Tem misericórdia da minha vida. Se você quer o caminho que Deus tem para você, porque quando Ele nos salva, é para a gente ficar do jeito que a gente sempre foi. Ele nos salva para mudar a nossa história, para que a gente se pareça mais com Jesus, para que a glória da transformação seja toda dele. Então Ele nos chama para andar com Ele em obediência. Você quer frutificar no Espírito? Obedeça a palavra do Senhor. Olha o que Jesus disse para os discípulos dele: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Obedeça. Escolha obedecer. Mas, pastor, eu não entendo. Tá? Primeiro você obedece, depois você entende. Comece obedecendo. Depois que você obedecer, você vai entender. Escolha obedecer. E eu não estou falando de obedecer aquilo que te é fácil obedecer. Aquilo que é facinho para você obedecer não prova a sua fé. Eu vou dar 2 exemplos, que são exemplos claros na Bíblia, relacionados a casamento. Você tem amado a sua esposa com o amor de Jesus? Tem protegido a sua esposa com o amor de Jesus? Você está pronto para entregar a sua vida em favor dela? Você tem se submetido ao seu esposo no amor de Jesus? Você tem honrado o seu esposo e o auxiliado na jornada com o amor de Jesus? Porque o primeiro lugar e o melhor lugar e o lugar que mais exige de nós o fruto do Espírito é na família. É na família. Obedeça. Eu nem entendo bem, mas eu vou obedecer. Por quê? Porque eu sei que a palavra me instrui nisso. Além disso, eu quero te mostrar uma outra coisa. O pecado não pode ser de estimação. O pecado não pode ser convidado. O pecado, no máximo, ele é um intruso na nossa vida. Ninguém vai gerar o fruto do Espírito de amor, de alegria, de paz, de paciência, chamando o pecado para fazer parte da sua vida, chamando o pecado para fazer parte da sua família, chamando o pecado para fazer parte da sua história. Não vai. Para as pessoas que querem frutificar no Espírito, eles matam o pecado. Sabe aquele relacionamento que te faz pecar? Sabe aquela amizade que te faz pecar? Sabe aquele relacionamento que é o portal dos teus erros? Renuncia, mata esse relacionamento. Mata agora. Fecha essa porta, fecha essa brecha. Quando o pecado é um intruso na nossa vida, é o que a gente faz. Se um intruso tentar entrar lá na sua casa, o que você faz com ele? Você fecha a porta. Você não é seu convidado. E o convidado? Tu arruma a casa, tu prepara o prato, tu arruma a mesa, porque ele é seu convidado. O pecado é intruso. E o Senhor Jesus é o nosso convidado. Prepara a mesa. Prepara a mesa. Arruma a sua vida. Prepara a mesa. Ele vai vir cear com você. Como é que você recebe essa palavra nessa noite? Que resposta você quer dar a essa palavra nessa noite?